Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Origens, elas podem revelar muito sobre uma pessoa, uma instituição e até mesmo uma cultura. Mas às vezes, elas podem ser difíceis de ser encontradas. Olá, eu sou o Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. E você está ouvindo a rádio World Last Chance. As origens podem ser um pouco assustadoras se seu filho estiver perguntando de onde ele veio. Eu disse ao meu filho para ir perguntar à mamãe, e ele respondeu: ela me disse para eu vir perguntar a você. Eu me lembro disso muito bem pela minha experiência com meus próprios filhos. Mas a vingança, como dizem, é amarga. E o programa de hoje, As Origens de Yahushua, parte 2. Meus 2 filhos mais velhos estão se tornando adultos e daqui a alguns anos eles irão começar suas próprias famílias. E então, a vez deles chegará de serem colocados no lugar de seus próprios filhos. Mas você está certo, Chris. As origens revelam muito, não apenas sobre pessoas e coisas, mas também sobre culturas. Will, você conhece o país mais antigo do mundo? Índia? China? Não sei. Qual deles? Eu não sei. Estou só te perguntando. Acho que depende dos critérios pelos quais você define exatamente o que constitui um país. Veja, eu teria chutado a China ou também a Índia. Mas, pelo que eu li, algumas listas dão o Irã como o país mais antigo, enquanto outras dizem que o Egito assumiria esse lugar. O Alto e o Baixo Egito foram unificados em um único reino pelo rei Menes. Na verdade, Menes é a palavra egípcia que tem como significado fundador. Mas o interessante é como nossas origens nos influenciam e, às vezes, até muito tempo depois. Por exemplo, Alexandre o Grande criou uma cidade chamada Alexandria Echante, que significa basicamente a mais longe Alexandria. Porque esse foi o ponto mais extremo do leste que ele alcançou. Alguns séculos depois, durante a dinastia Han, os chineses, explorando para o lado oeste, encontraram uma cidade com sua arquitetura grega, templo e muito mais. E as pessoas que lá viviam foram chamados de Lijian. Os linguistas atribuem esse nome ao próprio nome de Alexandre, Alexander. É interessante como suas origens influenciaram milhares de anos depois. Sim, e é por isso que entender as origens é tão importante. Nosso último programa se concentrou nas origens de Yahushua. E para quem não ouviu esse programa, ou se você perdeu ou está nos sintonizando pela primeira vez, eu gostaria de incentivá-los a dedicar um tempo para ouvi-lo. O título é As Origens de Yahushua, parte 1. E você poderá encontrá-lo em nosso site e também no YouTube. Então, se você ainda não o ouviu, por favor, faça isso. Com certeza vale a pena ouvi-lo, mas por que não fazemos uma recapitulação rápida, Chris? Claro, vamos lá. Bem, a razão pela qual este tópico é tão importante é que o que acreditamos sobre as origens de Cristo influenciam nossos pensamentos sobre ele como nosso Redentor e Salvador. Isso, por sua vez, tem efeitos de longo alcance em nossas vidas espirituais de uma forma pessoal. Agora, nós, Chris e eu, e acho que praticamente todo mundo da equipe da WLC, costumávamos acreditar em uma divindade trina composta por 3 entidades separadas, mas iguais, que estavam unidas em propósito. Esses, é claro, eram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verdade. É a ortodoxia cristã padrão.
É isso. No entanto, em um estudo cuidadoso da Bíblia, assim como dos escritos dos primeiros cristãos, revelou a verdade chocante de que não apenas os primeiros cristãos não acreditavam ou ensinavam a doutrina da Trindade, mas também a Bíblia. Antes de continuar, vamos procurar algumas evidências a esta afirmação. Já cobrimos isso antes em programas anteriores, mas pode ser chocante se esta for a primeira vez que um ouvinte esteja escutando falar sobre isso. Certo, acho que a maioria das pessoas está convencida de que suas crenças são a pura verdade. Quer essas crenças sejam verdadeiras ou não, a maioria delas não teria essas crenças se também não acreditasse que elas são verdadeiras. A maioria? Eu diria todos. Bem, eu encontrei um punhado de indivíduos aqui e ali que definitivamente preferem se apegar a crenças que lhes são mais convenientes. Se uma crença traz dificuldades ou inconveniências à sua vida, é uma questão de dar um jeitinho dentro dessa determinada crença em vez de aceitar as evidências. Mas nesses casos, a mente se adapta a tal disposição. A dissonância cognitiva é demais para a maioria das pessoas e então, mesmo que inicialmente rejeitem uma determinada crença, uma vez que ela traria muitas dificuldades em suas vidas diárias, a mente acaba criando desculpas para as escolhas que automaticamente são feitas e, consequentemente, a autoafirmação acaba se sobrepujando. Então, sim, suponho que no final essas mesmas pessoas se convencem de que suas próprias crenças são verdadeiras. O problema da forma que eu vejo, e se estou sendo bastante honesto, uma vez que já experimentei por mim mesmo, é que há uma reação instintiva contra as ideias conflitantes. Quando você está convencido de que as crenças que você segue são verdade, é fácil rejeitar por padrão qualquer coisa que as contradiga como sendo erradas. E muitas vezes isso acontece porque não gastamos tempo para examinar as evidências. Se você está tendo uma reação instintiva à ideia de que não há uma divindade trina, por favor, não a rejeite sem considerar as evidências. Se for possível, ouça os programas que cobrem este tópico, pois eles debruçam sobre evidências que são possíveis e inimagináveis de ser concebidas. Também temos vários artigos em nosso site que falam sobre isso. Comece com o intitulado Cristo Pré-Encarnado, uma verdade bíblica ou uma heresia do passado. Mas há muito mais. Deixa-me lembrar, creio que há outro intitulado Perguntas que todo trinitário binário sincero deveria ponderar, e o outro é a dificuldade dos estudiosos para encontrar um Deus trino. E outro ainda é intitulado Como Platão influenciou nossa visão sobre Yahweh. E temos outros também, é por essa razão que a cobertura que damos em vários programas é bem vasta, e nossos ouvintes poderão encontrá-los em nosso site. E, apenas bem rápido, um dos maiores obstáculos para mim em aceitar que a doutrina da Trindade era falsa foi a passagem de 1 João que discute sobre a Trindade. Eu vi que você abriu lá nesse verso, e por que você não lê para nós? Sem problemas. Está em 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz: Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Fecha aspas. Esta passagem parece deixar tão claro que existe de fato uma trindade que é quase impossível argumentar contra ela. Mas, com um estudo cuidadoso, eu aprendi que essa passagem, na verdade, não fazia parte do original e João não a escreveu. Não aparece em nenhum dos primeiros manuscritos que ainda se tem notícia. Na verdade, foi acrescentado 1000 anos depois de Cristo. Sim, e isso foi um choque para mim também. Certo? Então, se, como eu, você está baseando sua crença em uma divindade trina apenas por meio deste texto, saiba que João não o escreveu, pois foi acrescentado mais tarde. E há muito mais evidências, como Will disse, ouça nossos episódios de rádio que falamos sobre isso em nosso site, ou no YouTube. Caso você ainda não teve a oportunidade de ouvi-los, eles lhe darão subsídio suficiente para que você entenda que há muito mais a aprendermos do que percebíamos antes. Pelo menos não rejeite essa ideia até que você a tenha estudado por si mesmo. E eu só gostaria de acrescentar que
estudar por si só não significa você correr para seu padre ou pastor e pedir a sua opinião. Padres e pastores têm interesse em manter o status quo de qualquer igreja ou denominação que os empregue. Estudar por si mesmo só significa considerar em oração as evidências e tomar uma decisão concedida sob a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para nos guiar em toda a verdade, e não nossos pastores, padres ou instrutores bíblicos. Bom ponto, Will. Obrigado, mas vamos voltar ao assunto em questão, as origens de Yahushua. Este é um tópico importante para entender do porquê suas origens revelam sua natureza. Quando eu acreditava que ele era uma terça parte de uma divindade trina, uma extensão natural dessa crença era acreditar que ele era divino. Creio que seria dessa forma se ele fosse Deus Filho, e assim ele também seria divino. E extrapolando a partir disso, é razoável supor que ele teve uma pré-existência. Mas isso é tudo, suposições, extrapolações e um aumento dessa lente. A verdade é que as Escrituras ensinam que Yahushua é totalmente humano. E não, totalmente divino e totalmente humano. Não é. Com a impressionante ginástica mental e o raciocínio necessário para que o erro faça sentido. Sem dúvidas. Vamos dar uma olhada em algumas dessas ginásticas mentais que fizemos conosco mesmos e que não fazem sentido quando vistas sem as suposições e as extrapolações. A primeira coisa a ter em mente é que toda vez que o Salvador é mencionado no Antigo Testamento, é sempre como uma profecia, ou seja, sempre no futuro. Agora, isso nem faz sentido se ele já existisse. Mas talvez sim, se o que estava sendo profetizado fosse ele em seu papel de Messias. E mesmo assim, isso não faria sentido. Apocalipse 13:8 fala de Yahushua simbolicamente. Por que você não lê esse verso para nós, Chris? Ok. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso não prova que Yahushua teve uma pré-existência. Claramente, esse não foi o plano traçado há milhares de anos antes para que ele fosse morto. Isso se refere simplesmente ao fato de que, desde o início, Yah tinha em mente um plano para a redenção da humanidade caso pecássemos. Além disso, Pedro esclarece esse ponto. Abra em 1 Pedro capítulo 1 e leia os versículos 18 a 20, eu acho. Comece pelo versículo 18. Tá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui diz que seu papel como redentor foi pré-ordenado, mas que ele só se manifestou no que Pedro chama de no fim dos tempos. Agora, se ele existisse antes de seu nascimento, isso não seria verdade. Aqueles que acreditam que Yahushua era Miguel ou o anjo da aliança antes de sua concepção, têm como fundamento que ele apareceu repetidamente na Terra ao longo da história. Eles acreditam que foi realmente o Cristo pré-existente, que foi o anjo que lutou com Jacó. Eles acreditam que ele estava na coluna de nuvem durante as peregrinações no deserto e que ele foi o anjo enviado para falar com a mãe de Sansão, etc, etc, etc. Dessa forma, como Pedro claramente diz que Yahushua se manifestaria somente no fim dos tempos, é impreciso se ele teve uma pré-existência na qual ele apareceu repetidamente para as pessoas na Terra. E isso é um bom ponto, Will. E eu não tinha pensado nisso. E a palavra manifestado lá no versículo 20? Vamos pesquisar. Você poderia me passar esse dicionário bíblico aí próximo a você? Este azul. É este aí mesmo. Manifesto número 5319. Está bem aí. Você poderia ler para nós? Vem de faneru e significa manifesto, em oposição ao oculto invisível. Às vezes é traduzido como aparecer.
Agora, se Yahushua realmente era possuidor de uma pré-existência e conduziu os filhos de Israel no deserto por 40 anos, e se ele lutou com Jacó, e se ele apareceu à esposa de Manoá para anunciar o nascimento de Sansão, e se ele apareceu a Agar quando ela fugiu de Sara, você poderia realmente dizer que ele estava escondido em algum lugar, como também de uma forma invisível? Na verdade, não foi isso que aconteceu. Não foi. Yahushua se manifestou somente após seu nascimento. Seu ponto de origem, assim como qualquer outro ser humano, se tornou realidade em sua concepção e não antes. Tudo antes disso era apenas profecia. Ninguém pode existir antes de existir. E é ridículo supor o contrário e requer algum tipo de ginástica mental ridícula para tentar entender isso. Por exemplo, você já ouviu falar de Justin Martyr? Ah, sim. Ele foi chamado pai da igreja, do 2º século e um dos primeiros apologistas. O fato de ele ser um apologista deveria acender o alerta vermelho a todos aqueles sinceros de alma e que buscam a verdade. Um apologista basicamente tenta encontrar explicações para coisas que são inconsistentes ou não fazem sentido. Acredito que a verdade não precisa de apologistas, porque uma maneira de saber que uma doutrina é realmente a verdade é que ela é consistente com outras verdades. Justin Martyr ensinou que Yahushua teve uma pré-existência. Portanto, ele ensinou que Yahushua meramente passou pelo ventre de Maria. Mas isso nem faz sentido. Não apenas isso, mas as escrituras repetidamente ensinam que Yahushua teve um ponto de origem definido e que foi a sua concepção. Não foi algum ponto desconhecido em um passado obscuro, mas quando o anjo veio sobre ela e concebeu nela o humano que se tornaria conhecido como o filho de Iá. No coração de todo crente verdadeiro está o desejo de honrar ao Pai Celestial. Quando vemos o quanto o Pai nos ama, queremos em troca demonstrar todo o nosso amor. Assim, nosso intento será o de colocar nossos desejos e gostos em submissão à sua vontade, pois queremos fazê-lo feliz e obedecê-lo. O problema, é claro, é que isso não nos é possível. Temos naturezas caídas e não importa o quanto nos rendamos ou quanto nos arrependamos, nossas naturezas caídas ainda nos traem e voltamos a ceder ao pecado. A boa nova é que o Pai conhece nossas fraquezas e nossas falhas. Ele sabe exatamente o que podemos e o que não podemos fazer. E em seu grande amor por nós, Ele não espera o impossível. Ele tem tudo sob seu controle. Seu amor pode alcançá-lo exatamente onde você estiver, pois seu poder poderá te salvar, não importa a situação que você tenha se envolvido. Procure pelo programa de rádio intitulado Um Presente que Não Tem Preço. Seu coração será aquecido e sua coragem fortalecida ao ver o quanto o Pai Celestial te ama. A Bíblia é muito clara sobre as origens de Yahushua, ao dizer que ele veio a existir quando o Espírito Santo repousou sobre Maria e ela concebeu, e não antes disso. Supor que ele teve uma pré-existência é ler nas Escrituras o que simplesmente não está lá. Provavelmente a promessa mais conhecida do filho que viria é encontrada em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Yahushua é filho de Iá em virtude do fato de que ele foi concebido pelo Espírito Santo, e esse é o seu ponto de origem e não antes. Há outros lugares nas Escrituras que se referem a uma futura geração do filho de Yahweh. Vejamos alguns. Volte, Chris, para o 2º Salmo, Salmo 2, versículos 7 a 9. Aqui Davi está falando sobre inspiração como se ele fosse Yahushua, mas que se refere ao tempo futuro. Comece, por favor. Ok. Proclamarei o decreto de Yahweh. Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora sabemos que esta é uma profecia de Yahushua, porque é citada 2 vezes no Novo Testamento, e ambas se aplicam a Yahushua. Onde no Novo Testamento cita isso? Bem, deixe-me ver bem rápido. Vamos começar com Atos 13. Atos 13, versículo 33. Leia para nós assim que você encontrar. Tudo bem, diz, como Iá a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Yahushua, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Uau, eu sei que já li isso antes, mas acho que a ficha não caiu. Mas dentro deste contexto fica muito claro. Vamos ver outro. Esta passagem está em 2 Samuel capítulo 7 e é uma profecia que Iá deu por meio do profeta Natã ao rei Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16. Diz, abre aspas, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Fecha aspas. Eu pensei que isso estava se referindo a Salomão. Se esta é uma profecia que fora dada a Davi, em minha leitura se parece mais como se referindo a Salomão. Você tem uma certa razão, mas temos que considerar que muitas passagens das Escrituras têm mais de uma aplicação. Mas como sabermos que esta passagem, em um segundo plano, se aplica a Cristo? Porque a própria Bíblia faz essa aplicação. Vamos ler o que diz lá em Hebreus 1, versículos 1 a 5. Esta é uma passagem particularmente interessante porque ressalta o fato de que Yahushua não teve uma pré-existência. Leia, por favor, Hebreus 1, de 1 a 5. Ok. Havendo Yahuwah outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? Versículo 5. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, está citando o Salmo 2, versículo 7. Mas quando ele diz, eu lhe serei pai, e ele me será por filho, advém de 2 Samuel 7,14. Então a própria Bíblia faz a aplicação primária da profecia de Natã para usar como alusão ao Messias. Isso é bastante interessante. Vá agora para o Salmo 89. Este é um salmo escrito por alguém chamado Etã, o Ezraíta. Mas este salmo não foi escrito por Davi? Não foi. E nem todos os salmos o foram. Etã, o Ezraíta, estava se lembrando da aliança de Iá com Davi enquanto expressava amargura pelas bênçãos negligenciadas. Ele estava reconhecendo a fidelidade de Iá em todas as coisas. Começa com cantarei para sempre as tuas misericórdias. Dessa forma, ele fala sobre a aliança de Iá com Davi e como tantas vezes acontece nas Escrituras. Há aqui outra aplicação ao Messias. Leia os versículos 24 a 29 do Salmo 89, Chris. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. O estabelecimento da dinastia terrena de Davi foi um símbolo do reino eterno estabelecido por Iá por meio de Cristo, o descendente literal de Davi. A conclusão de tudo isso que eu quero entender claramente é que todas essas passagens estão se referindo a uma futura geração do filho de Iá. Em cada passagem, ele está sendo apresentado como uma promessa em um evento futuro, e esse fato mostra que ele não é pré-existente.
Isso é um bom ponto, Will, porque se como os trinitarianos acreditam de que se o Deus Filho fosse divino e preexistente, essas não seriam profecias de um evento futuro. Prometido, em vez de preexistente, é uma diferença muito grande. É isso. Yahushua é totalmente humano e não essa mistura confusa e ridícula de um ser totalmente humano e totalmente divino. Você já notou como nessas ideias confusas que não fazem nenhum sentido racional, nos dizem que é apenas um mistério grande demais para ser compreendido? Eu notei isso. E, no entanto, em Isaías 1,18, Yah convida: vinde, pois, e arrazoemos. A verdade é lógica e racional, e não precisamos aceitar tudo cegamente. Yahweh quer que entendamos isso. Assim, ele é um ser totalmente humano. A coisa a lembrar é que Yahushua foi exaltado somente após sua triunfante ressurreição, e isso ocorreu depois de sua vida sem pecado e de sua morte e ressurreição vitoriosa, e não antes. Vamos, Chris, lá para Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículos 5 a 11. Aqui Paulo explica que foi devido à obediência de Yahushua que ele foi exaltado após sua ascensão. Você já encontrou? Se sim, comece a ler. Ok. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Yahushua, pois ele, subsistindo em forma de Yah, não julgou como usurpação o ser igual a Yah. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, por causa disso, por essa razão ele foi exaltado. Porque também Yah o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yahushua Cristo é Senhor, para a glória de Yahuwah Pai. O ponto de origem de Yahushua, como dissemos, foi quando o Espírito Santo recaiu sobre Maria e concebeu nela o filho que seria chamado Filho de Yah. Mas, novamente, sua exaltação não veio até depois de sua vida sem pecado e sua morte em obediência e sua ressurreição vitoriosa. Então, e só então, ele foi exaltado à destra de Yah. Certamente não foi antes disso. Sim, e essa passagem não faria sentido se ele já tivesse assumido essa posição, faria? Ela já teria pertencido a ele, mas aqui Paulo está dizendo que por ter se humilhado e se tornado obediente até a morte, essa foi a razão pela qual ele foi exaltado. Então sim, não poderia ter ocorrido antes. Algumas versões traduzem o versículo 9 como: por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Mas a palavra também não se faz necessária neste ponto, uma vez que ela vem da palavra grega kai, e faz parte de uma frase que significa portanto ou é por causa. Pode até ser traduzido como por causa disso. Novamente, isso ressalta que foi a obediência de Yahushua até a morte que foi o motivo de sua exaltação à preeminência. Então, claramente, ele não estava em sua posição preeminente antes de sua morte e ressurreição. E existem versículos bíblicos que falam sobre isso? Sim. Colossenses 1,18 está falando de Cristo. O que Paulo diz? Dê-me só um segundo. Tudo bem, diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque Cristo é o cabeça da igreja? Porque ele é o começo e... o primogênito de entre os mortos. E qual é a razão para isso? Para em todas as coisas ter a primazia. Correto. Hebreus 1,4 diz que Cristo foi exaltado sobre os anjos porque ele, por herança, obteve um nome mais excelente do que eles. O versículo 3 explica o porquê. E é porque ele, abre aspas, depois de ter feito a purificação dos pecados, foi então e somente então que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Volte, Cris, para Hebreus 5, versículo 8. O que diz lá? Embora
sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Somente depois que Yahushua obedeceu até sua morte que ele alcançou a posição preeminente de sentar-se à direita de Yahweh. Ele obteve isso como Adonai, ou meu Senhor, e não como uma segunda pessoa divina de alguma divindade mística. Como trinitário, eu acreditava que o anjo da aliança era o arcanjo Miguel e que ele era o Cristo pré-encarnado. Mas agora, à luz de Hebreus 1, isso realmente não faz sentido, não é verdade? Que parte? Bem, Miguel é bastante citado, especialmente no livro de Daniel. E, no entanto, Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Iá outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Se Yahushua tivesse realmente sido Miguel, ou qualquer outro ser preexistente, ele certamente teria falado antes desses últimos dias. Bom ponto. Além disso, sua preexistência não poderia ter sido como um anjo, como muitos supõem. Hebreus 1,5 exclui isso quando diz, abre aspas, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso não faria sentido se o Cristo pré-encarnado estivesse na forma de um anjo. Não faria. Uma coisa que acho que negligenciamos com muita frequência é o fato de que o filho nunca retorna para o pai. Quando olhamos para as coisas que Yahushua diz, ele nunca fala em retornar ao pai. Você tem certeza? Você está surpreso? Sim, um pouco. Na verdade, estou bastante surpreso. Tudo bem, tenho vários textos aqui que você poderá ler. Leia primeiro onde o versículo se encontra e depois leia o que diz. João 13,3 simplesmente diz que ele voltava para Yahua. João 14, versículo 12 e 28, bem como João 16, 28, todos dizem, eu vou para o Pai. E João 16, 10 e 17 diz, eu vou para o Pai. João 20, 17 diz, subo para meu Pai. Perceba que nenhum deles está dizendo que ele está retornando para o Pai. Isso é verdade. Engraçado como podemos ler algo com nossas próprias ideias preconcebidas e nunca perceber que, na verdade, não diz o que você pensou que dissesse. Eu sei disso. Por isso que é sempre bom voltar e continuar estudando. Ok, mas deixa-me perguntar uma coisa. E o envio de Yahushua? Creio que eu sempre entendi que ele estava sendo enviado lá do céu. Acho que todos nós tínhamos essa suposição, mas não é consistente com as Escrituras. O envio de Yahushua refere-se a ele ser comissionado para um trabalho especial a partir de seu nascimento. E foi dessa forma que os profetas também foram enviados. Não tem nada a ver com ter uma pré-existência antes de seu nascimento. Bem, sim, se isso se aplica aos profetas também. Abra em Jeremias 1 e leia os versículos 5, 7 e 10. Ele foi enviado porque foi comissionado desde o seu nascimento. Tudo bem, diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações, porque a todos a quem te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Interessante. Isso não significa que Jeremias teve uma pré-existência e veio do céu, mas significa simplesmente que ele foi comissionado desde o seu nascimento. E o mesmo aconteceu com João Batista, João 1,6. Houve um homem enviado por Iá, cujo nome era João. Agora que você mencionou isso, o mesmo foi verdade para os discípulos também. Na oração de Yahushua registrada em João 17, ele diz a Iá, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Certo. Nada é dito sobre pré-existência ou que viria do céu, e é ridículo supor o contrário. Ok, mais um. Gálatas 4, versículos 4 e 5. O que dizem esses dois versos? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Iá enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Yahushua não teve uma pré-existência. Ele era totalmente humano, nascido sob a lei para redimir os pecadores e comissionado para uma obra especial desde o seu nascimento. Esta é a nossa esperança. Ele não era uma estranha quimera divina humana, mas totalmente humano, ou mesmo totalmente rendido a Iá para nos redimir onde o primeiro Adão caiu. Essa é a beleza do plano da salvação. O que deprecia o maravilhoso plano de Iá de afirmar que ele era divino com uma pré-existência eterna.
Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O anelo de todo cristão desde que Yahushua ascendeu ao céu é vê-lo voltar nas nuvens da glória. Por quase 2000 anos, os crentes viveram e morreram na esperança do retorno do Salvador. Infelizmente, muitos começaram a desistir dessa esperança. No entanto, as profecias de Daniel revelam onde estamos no fluxo da história. Daniel 12 nos dá com precisão a linha do tempo dos eventos finais. Não é apenas um registro da história passada. Em vez disso, revela que estamos mesmo agora vivendo no tempo de angústia. Se você deseja aprender mais sobre essa emocionante profecia, visite nosso website em www.worldlastchance.com/português e leia nossos muitos artigos sobre profecias bíblicas. O futuro não precisa ser um mistério. O céu almeja que você tenha todo o conhecimento necessário para que você esteja preparado para aquele grande dia. www.worldlastchance.com/português. Visite-nos hoje! A pergunta da nossa caixa de mensagens diárias de hoje vem do país que eu considero o dinheiro mais bonito e apresentável do mundo. Bem, isso deixa de fora os Estados Unidos, com suas notas meio sem graça, em um tom verde e branco. E olha que eles até melhoraram essas notas nos últimos anos, mas você está certo, o dinheiro de lá não é tão colorido e bonito. Mas o teu chute chegou muito perto, pois o Canadá e os Estados Unidos compartilham suas fronteiras terrestres mais longas do mundo. E o Canadá ganha o prêmio do dia por ter o dinheiro mais garboso do mundo. E, inclusive, eles têm algumas moedas de 25 centavos que até mesmo brilham no escuro. Sério, brilham no escuro? Como eles desenvolveram isso? Nem me pergunte sobre isso. Mas elas parecem muito bacanas. Uma tem estampada um dinossauro e uma outra tem a aurora boreal. Não sei se existem mais alguns outros tipos de moedas que brilham no escuro, mas essas duas que mencionei são muito cintilantes. Não seria divertido ter um bolso cheio de moedas que brilham no escuro? Com certeza seria. O problema é que, enquanto tais moedas valem apenas 25 centavos, elas se tornaram itens de colecionadores. O artigo que li dizia que você teria que pagar uns $30 para adquirir apenas uma delas. E então, não é como se você estivesse recebendo apenas uma de volta na mercearia da esquina. Bem, isso seria frustrante. Sim, você tem razão. E Byron de Edmonton, Canadá, escreve: minha esposa e eu tivemos uma maravilhosa lua de mel na África. Enquanto estávamos lá, compramos vários objetos, que são artesanatos nativos como recordação do período em que estivemos lá. Eles são muito bem feitos e trazem lembranças sem precedentes. O problema é minha sogra, pois ela afirma que algumas das pequenas esculturas de pedra que trouxemos são ídolos e insiste que precisamos nos livrar delas, porque tê-las em casa é convidar demônios para dentro de nossa casa. Acho que é uma reação exagerada e minha esposa não sabe nem o que pensar. Obviamente, não queremos convidar demônios para nossa casa, mas também não queremos nos livrar do que, para nós, são belas lembranças de nossa lua de mel. Algum conselho? Bem, receio não poder dizer qual decisão você deve tomar para que a harmonia possa reinar entre vocês. Sim, e não parece como uma situação em que todos possamos ficar felizes com o resultado. Então, quando isso acontece, analisamos os princípios e os aplicamos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Will. Você acha que os demônios podem e acompanham objetos inanimados e atentam contra os crentes por meio deles? Eu não vou dizer que isso nunca acontece. No entanto, precisamos lembrar que o diabo é um inimigo derrotado, mas que muitos cristãos vivem com medo dele, e isso não é uma situação que deva ocorrer em nosso viver diário. Nós não precisamos viver sob esse fardo de medo de que se você fizer apenas uma coisa errada, se você inocente ou ignorantemente trouxer um item para sua casa, o diabo entrará e o dominará. Não é assim que funciona, e que lê os corações nunca permitirá que os sinceros de coração sejam dominados pelo diabo. Acho que foi John Bunyan, no Avanço dos Peregrinos, que escreveu algo como: um verdadeiro cristão nunca poderá ser vencido a menos que ele renuncie à sua vontade.
Claro, isso não é o mesmo que cair no pecado por causa de nossa natureza caída. Mas o ponto é que Satanás não pode forçar a vontade humana. Ok, mas e quanto aos tabuleiros Ouija? Há muitas histórias de terror sobre pessoas que se envolveram com um tabuleiro Ouija para logo depois descobrir que abriram uma espécie de caixa de Pandora demoníaca. Eles ficam atormentados com o bater das portas, luzes piscando, e têm muita dificuldade em fazer com que tudo volte ao seu normal. Bem, isso é um tabuleiro Ouija. Eu concordaria que eles são perigosos e que não deveríamos nos envolver com tais coisas. Os tabuleiros Ouija são uma ferramenta conhecida para se comunicar com o outro lado. E há muitos pagãos e até bruxas que não querem nada com esse tipo de prática. Sério? E eu não sabia disso. É verdade. Novamente, eu acredito que muitos cristãos vivem com medo de Satanás e esquecem que ele é um inimigo derrotado. Existem mistérios cristãos cujo único foco parece ser procurar demônios por trás de cada logotipo comercial ou marca famosa. Sim, e eu sei do que você está falando. Não se pode dar ao filho um brinquedo de unicórnio de pelúcia porque pode ser passivo de uma mensagem subliminar ou coisa do gênero. É muito sensacionalismo envolvido em tais questões. Sim, eu concordo. E esse foco no lado sombrio, colocando no mesmo pacote 1 milhão de coisas, é em si um convite para que o maligno atue, porque ao contemplar somos transformados. Agora, eu não posso dizer a Byron ou a qualquer outra pessoa que um item em particular teria o poder de atrair os demônios. O que posso dizer é que Satanás é um inimigo derrotado e não honramos a Yah quando vivemos nossas vidas com medo, procurando pelo grande, mau e demoníaco bicho-papão por trás de tudo. Pegue sua Bíblia, Chris, e abra em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios capítulo 9, leia os versículos 19 a 22. Foi assim que Paulo lidou com situações em que algumas pessoas estavam preocupadas, mas ele soube o que fazer com elas. Tudo bem. Diz, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Yah, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. O foco de Paulo sempre foi ganhar almas, e ele sabia que Satanás era um inimigo derrotado, como também sabia que havia algumas pessoas cuja fé era fraca e que tropeçariam em coisas que não fariam tropeçar. Como comer comida que for oferecida aos ídolos. Exatamente. Paulo sabia que os ídolos não tinham nenhum valor e poder, e então, para ele comer comida que havia sido sacrificada aos ídolos, não significava praticamente nada. No entanto, para um convertido recente, isso poderia ter sido um obstáculo. Vejamos esse ponto. Eu creio que deve estar no capítulo anterior ao que lemos há pouco. Sim, escute isso. 1 Coríntios 8 diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Yah, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim,
por causa do teu saber, parece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Este é o princípio que deve guiar todas as nossas ações. Não precisamos temer Satanás e não devemos estar constantemente focados no lado sombrio, porque pela contemplação seremos transformados. No entanto, se sua liberdade é uma pedra de tropeço para outros, pergunte-se o que é mais importante, sua liberdade ou a fé dessas pessoas. Bem, obviamente precisamos sustentar aqueles que são mais fracos na fé. E você acha, Will, que Byron e sua esposa deveriam jogar fora os objetos que preocupam a sogra? Eu não disse isso. Se não for um problema para eles ou para sua fé, eles não precisam necessariamente jogá-los fora, mas também não é necessário exibi-los na frente de alguém que se incomoda com esses objetos. Guarde-os quando ela vier visitá-los. Ajudar a sustentar a fé de alguém que seja vulnerável é mais importante do que insistir em seu direito de exibir um objeto que só junta pó. Muito bom. E sua visão, como sempre, muito equilibrada. Ok. Temos tempo para mais uma pergunta rápida. Procure manter sua resposta bastante breve, Will. Elka, de Linz, Áustria, escreve: recentemente encontrei seus vídeos no YouTube e fui muito abençoada por eles. Eu tenho uma pergunta rápida. Vocês acreditam em um arrebatamento pré ou pós-tribulacional e por quê? Bem, nem um pouco. O quê? Um arrebatamento refere-se aos santos sendo conduzidos da terra e levados para o céu. Nós não acreditamos nessa hipótese. Em um estudo cuidadoso da Bíblia, revela que quando o Salvador retornar, ele estabelecerá o reino de Iá na terra e não haverá um arrebatamento pré- ou pós-tribulacional, muito menos um arrebatamento secreto. Todos permanecem na terra quando Yahushua retornar. Sim, tudo bem. Isso é verdade e te entendo. A palavra tribulação, é claro, refere-se ao tempo de angústia mencionado em Daniel 12:1. Diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A pré-tribulação refere-se a um período antes deste tempo de angústia, e a pós-tribulação significa depois. Então, a verdadeira questão se resume à pergunta: o povo de Iá será poupado de ter de passar pela grande tribulação ou eles terão que passar por ela? Essa é uma boa pergunta. Eu certamente posso ver por que parece mais reconfortante acreditar que o povo de Iá não tenha que passar pelo tempo de angústia. Mas a verdade é que as Escrituras ensinam que os crentes realmente viverão na terra durante o grande tempo de angústia, ou o tempo de tribulação. Porém, a boa nova é que Iá prometeu estar com seu povo e o preservará durante esse período. Existem alguns versículos que podemos ver, e o primeiro é encontrado em Jeremias capítulo 30. Jeremias 30, versículos 5 a 7. Você poderia ler isso para nós, por favor, Chris? Ok. Assim diz Yahweh: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Sim, e haverá tempos difíceis em um futuro próximo. Serão tempos desafiadores tanto quanto Jacó temeu que Esaú viesse a matá-lo, como também as suas esposas e filhos, até então lutar com o anjo ao lado daquele riacho. Mas Jacó e sua família foram salvos, e a promessa de Iá, em Jeremias 30, versículo 7, diz que seremos salvos também. Ele, porém, será salvo dela. E essa é uma promessa que devemos nos agarrar a ela. Realmente é. Ok, agora vá para Mateus 24. É neste texto que Yahushua estava falando sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Mateus 24, versículos 29 a 31. Diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade,
As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, alguns têm argumentado que os escolhidos mencionados aqui se referem aos judeus. No entanto, se você fizer uma busca por palavras desse termo no Novo Testamento, toda vez que ele fala sobre os escolhidos, está se referindo à igreja e não aos judeus. E claro, com o que sabemos ao comparar vários textos das Escrituras, reunir seus eleitos não significa transportá-los para o céu. Volte agora para Apocalipse 20 e leia os versículos. Ah, sim, mas Will... Sim, já entendi. Nosso tempo se foi, certo? Na verdade, já acabou. Quantas evidências bíblicas a mais você ainda tem? Creio que uma porção delas. Bem, talvez você possa planejar cobrir isso em um programa futuro, e isso seria interessante. Creio que seria ótimo. Perfeito. Vamos planejar então um programa para falarmos sobre isso. Olá, eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Yah. Stephen Dillwell não teve uma vida fácil. Ele entregou seu coração a Yah, mas mesmo assim, ele ainda lutava contra os sentimentos da desesperança e depressão. Um belo dia, ele atingiu o fundo do poço, pois a sensação de não ter valor era avassaladora. Ele estava em casa sozinho e a tentação de colocar um fim em tudo se tornou insuportável. Veio em sua mente uma arma que ele havia trancado em um cofre no andar de cima e sentiu uma vontade irresistível de ir buscá-la, acabando assim de uma vez por todas com toda aquela dor. Stephen queria que Yah intervisse, apesar de, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de puxar o gatilho lhe rondasse. A cada passo que ele dava ao escalar a escada que dava acesso ao piso superior, ele clamava ao Pai Celestial por ajuda. Quando ele chegou ao quarto, a batalha em resistir de pegar a arma parecia física. Suas pernas estavam pesadas e se arrastavam, mas o canto da sereia lhe empurrava para frente, a fim de que ele pegasse a arma. Se ele não pudesse andar, ele engatinharia. Essa arma prometia alívio imediato da dor que havia se tornado insuportável. Ele tinha certeza de que Yah tinha ouvido suas orações, mas ele não conseguia parar o embate avassalador, dizendo para que ele pegasse a arma e acabasse com tudo. Ele rastejou até o cofre, onde estava a arma, e assim, Stephen começou a digitar cuidadosamente a senha. Após um clique, ele ouviu a porta ser liberada. Dessa forma, agarrando a maçaneta, ele tentou abrir o cofre, mas a porta não abriu. Stephen enxugou as lágrimas desesperadamente e tentou novamente digitar a senha. Ele inseriu cuidadosamente cada dígito na sequência correta. Segurando a maçaneta, ele novamente tentou abrir a porta, mas mais uma vez a porta não cedeu. Nesse momento, Stephen desabou ao lado do cofre. Essa poderia ser a resposta de Yah à sua oração suplicando por ajuda? Yahweh estava segurando a porta do cofre para que ela não se abrisse? Seu coração transbordou de gratidão, e ele imediatamente orou, agradecendo a seu Pai Celestial por ouvir suas orações e vir em seu auxílio. Enquanto orava, ele ouviu uma voz mansa e suave dizer-lhe: "Ainda tenho planos para você." Por vários minutos, Stephen ficou ali, agradecendo a Yahweh por ajudá-lo e por ter poupado sua família do horror e da dor de perdê-lo. Mas então as perguntas começaram a surgir. Talvez não tenha sido um milagre. Talvez as baterias estivessem simplesmente descarregadas. Afinal, Yahweh realmente faria um milagre para salvar sua vida? Ele achava que ele não valia nada diante do Pai, e que o ocorrido não havia sido um milagre, mas que tinha sido apenas uma coincidência. Isso havia sido apenas uma casualidade, ele pensou. Stephen se ajoelhou e digitou o código novamente. Ele novamente ouviu um clique, liberando a fechadura. Ele pegou com firmeza a maçaneta e a puxou. Desta vez, a porta se abriu e lá estava a arma com a caixa de munição. Nesse momento, ele teve certeza ao ver que as baterias não estavam descarregadas e que havia sido realmente a ação de Yah. Ele amava Stephen e viu algo nele que valia a pena salvá-lo. Yah ainda tinha planos para Stephen.
Esse dia foi um ponto de virada na vida de Stephen. Até hoje ele ainda tem momentos em que luta contra sentimentos de inutilidade e depressão, mas apesar de tudo, ele se lembra daquela voz suave que lhe disse: ainda tenho planos para você. E há tem planos para você também, querido ouvinte, e lhe deu seu único filho para morrer por você, porque você é precioso para ele. E Isaías 43 diz: mas agora, assim diz Yahweh, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque eu sou o Yahweh, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Muitas das controvérsias nos séculos III e IV eram sobre a natureza de Cristo. Como sabemos, os trinitarianos influenciados pelos pagãos finalmente venceram. O que a maioria dos cristãos modernos não sabe é que na década de 1950 o Papa Pio deu aos estudiosos católicos muito mais liberdade para explorar a Bíblia e compartilhar o que aprenderam sem medo de serem acusados de heresia. Outras igrejas, como a Igreja Luterana e a Igreja da Inglaterra, começaram suas próprias investigações sobre a verdadeira natureza de Cristo e quem ele era. Sério? Eu nunca ouvi falar disso. Bem, há uma razão para isso. As igrejas não esperavam as conclusões a que os estudiosos chegaram. Cardeais e outras autoridades da igreja começaram a silenciar ou marginalizar muitos desses estudiosos. Felizmente, os estudiosos escreveram muitos livros sobre suas descobertas, e assim temos acesso ao que eles encontraram, e a controvérsia continua até hoje. Eu imprimi um punhado de citações, e olha que é apenas uma pequena quantidade de citações sobre a verdadeira natureza de Cristo. Por que você não lê elas para nós, Chris? Sem problemas. Esta primeira é da Cristologia na Criação, página 254, escrito por James Dunn. Diz a citação: não há indicação de que Jesus pensasse ou falasse de si mesmo como tendo preexistido com Deus antes de seu nascimento. Uma completa descontinuidade entre as autoafirmações do próprio Jesus e as afirmações subsequentes feitas sobre ele constituiria uma falha fatal, fecha aspas. Que interessante. Continue. Esta próxima citação é de um teólogo católico. O que ele diz? Ok, essa é de Nascido Antes de Qualquer Era, escrito por Carl Joseph Kuschel, páginas 392 a 394, diz: a cristologia do cristianismo judaico, que havia sido dominante por décadas e que não conhecia nenhuma cristologia pré-existente, foi cada vez mais posta de lado e finalmente foi rotulada como herética. Uma cristologia hoje que usa imprudentemente o tema dogmático da pré-existência e o introduz no Novo Testamento. Passa ao Novo Testamento uma ideia que não contém nesta forma, fecha aspas. Uau, isso é incrível! E a última? Ok, professor James Mackay, na página 51 de seu livro A Experiência Cristã no Tocante a Yahweh como Trino, diz, abre aspas: o que exatamente, de acordo com este termo pré-existência, pré-existe? O que mais e que sentido isso faz? O caminho lógico para a suposta pré-existência é tortuoso, fecha aspas. Estas citações são incríveis, e agora compreendo do porquê as igrejas trinitárias tentariam silenciar esses estudiosos. Abalou os próprios fundamentos trinitários em que se baseavam seus credos. Foi isso mesmo que aconteceu, mas a verdade tem que ser mais importante para nós do que credos e identidades da igreja ou as reuniões e interações que elas promovem. A verdade tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa, porque só então conheceremos a verdade nos libertará, livre de erros e suposições que foram alimentadas por séculos. Foi somente quando o negociante da parábola de Cristo sacrificou tudo o que tinha que ele conseguiu obter a pérola de grande valor. É isso mesmo. E temos que estar dispostos a fazer o mesmo se quisermos obter a preciosa pérola da salvação. É verdade.
Seguir o Cordeiro aonde quer que ele nos conduza, mesmo que seja para fora das igrejas nas quais congregamos por gerações, deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.